Estamos de volta com o Pensamento Jurídico. Hoje uma edição especial para destacar o segundo curso jurídico regional promovido pela Escola Judicial Desembargador Edésio Fernandes em parceria com a Mages aqui na cidade histórica de Tiradentes. Durante os debates foram discutidos temas como a relação do CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, com os tribunais estaduais e a produtividade do judiciário. Aqui ao meu lado, o conselheiro do CNJ e juiz Paulo de Tarso Tamburini de Souza, que é membro do Conselho na cota da Justiça Estadual. Doutor Tamburini, foi discutida essa questão da composição, falado sobre isso, que não é segredo para ninguém que a composição não reflete o tamanho da Justiça Estadual. Que dificuldades isso traz? Olha, em primeiro lugar, se traduz numa realidade democrática. Se nós temos ou pretendemos ter um conselho que represente democraticamente as categorias, é óbvio que agora, num segundo momento, tenha que haver uma reflexão sobre a paridade dessas representações perante o Conselho Nacional de Justiça. Por exemplo, nós temos constitucionalmente como integrantes do Poder Judiciário a Justiça Militar, tanto da União quanto dos Estados, e a Justiça Militar não tem assento no Conselho. Nós temos praticamente 2/3 da Justiça em movimento processual ou demandas na Justiça Comum, e a Justiça Comum tem 2 representantes, enquanto a Justiça do Trabalho tem 3. Então, é evidente que estas cotas precisam ser aproveitadas no sentido de repensar o Conselho para que ele seja realmente democrático e represente essas categorias. Isso depende de uma apreciação legislativa? Sim, é uma emenda constitucional, uma vez que o Conselho Nacional de Justiça foi criado por uma emenda constitucional, a Emenda Constitucional 45. Muito bem, nós temos aí agora a Resolução 88, que entra em vigor neste mês de maio. Ela dispõe sobre o funcionamento dos tribunais. Há quem critica a questão de horários e também da questão de pessoal. Como é que o senhor avalia? Isso afeta a autonomia dos tribunais? Olha, a questão é a seguinte: o Conselho Nacional de Justiça ele existe para exercer uma fiscalização nos tribunais e formular a política pública do judiciário, dentre outras atribuições constitucionais. E isso se insere na competência Não se pode dizer que qualquer decisão que o Conselho tome, visando uniformizar os padrões do Poder Judiciário, naquilo que não é competência exclusiva dos tribunais, ou privativa dos tribunais, seja invasão ou subversão dessa competência. Não há essa violação, uma vez o que o Conselho pretende é que o Poder Judiciário funcione o mesmo número de horas em todo o país. O que não é possível, nem se é crível, por que é que o Poder Judiciário, num determinado lugar do país, oferece seus serviços 8 horas diárias à população e em outros locais 3, 4, 5 horas por dia. Então isso não é aceitável, não é admissível e também os argumentos são frágeis, uma vez que as pessoas trabalham 8 horas por dia praticamente em qualquer emprego. O Judiciário não pode ser diferente a nenhum título. Ok. Nós temos a questão também das metas. Metas são boas referências de produtividade. O CNJ tenta estabelecer para garantir uma produtividade mínima. Mas nós convivemos com uma alta produtividade do judiciário e aquela sensação de morosidade, de demora. Como é que combina essa equação? Olha, em primeiro lugar, as metas já são uma inovação. O Conselho criou essas metas há 3 anos e foi um imenso avanço porque, em primeiro lugar, unificou o Poder Judiciário em torno de um objetivo comum, que era dar vazão, em primeiro lugar, aos processos acumulados e atrasados em julgamento. Em segundo lugar, uma modernização ao judiciário com as metas de equiparação, parametrização e estatísticas. Em terceiro lugar, trazer ao Conselho conhecimento sobre a realidade do judiciário. Não se pode pretender fazer uma política pública sem dados estatísticos. Então, nesse sentido, as metas cumpriram sua finalidade. Agora, é óbvio que o cumprimento de 100% das metas por todo o judiciário é uma questão de tempo. E tanto que no último encontro do Judiciário, o Conselho já não elencou mais 10 metas, mas 4 ou 5 prioritárias com relevância às justiças especializadas para que se dê tempo
de se cumprir as demais. Outro impasse apontado aqui foi a questão da cultura, a questão do comportamento, tanto do cidadão, do jurisdicionado, como também dos operadores de direito. Quase tudo vai parar na justiça para que seja resolvido qualquer conflito nesse país. E quando vira um processo, os operadores de direito transformam aquilo em milhões de recursos que vão atrasando, demorando mais. Como combinar essa equação? Olha, em primeiro lugar, existe a necessidade da mudança de paradigmas, a mudança de cultura no que diz respeito a essa judicialização. O Brasil é um país que conta com mais de 80 milhões de processos no acervo do Poder Judiciário e uma entrada anual de quase 25 milhões de processos. Então, o que fazer para que nós possamos, em primeiro lugar, diminuir a judicialização? Métodos não judiciais de conciliação, mediação, ou seja, o que for, arbitragem, mas que desafogue o judiciário dessa busca que pode ser solucionada através de outras culturas. O cidadão que busca a conciliação aprende a conciliar, e ele aprendendo a conciliar, ele também aprende a gerenciar conflitos e evitar novos conflitos. Então é toda uma mudança de padrão de comportamento. Então este é o primeiro passo. O segundo passo é evidente que nós temos que mudar o caminho do processo no Poder Judiciário. A quantidade de recursos, a quantidade de obstáculos processuais que são postos ao processo e que retardam a efetiva prestação jurisdicional, que é a entrega do direito pretendido naquele conflito. E em terceiro lugar o caminhar do judiciário como um poder da República, envolvendo os juízes, envolvendo os servidores, envolvendo tudo que integra esse sistema, numa capacitação que vá de acordo com o seu tempo. Por exemplo, à medida que se introduz o processo judicial eletrônico, é preciso que tanto os juízes quanto os funcionários sejam capacitados a utilizar desse mecanismo para que ele seja eficaz e tire, na realidade, todo aquele trabalho que o servidor e o juiz fazem burocráticos e empreguem esse tempo numa produtividade diferenciada. Muito obrigado. Nós conversamos aqui com o conselheiro do Conselho Nacional de Justiça, juiz Paulo de Tarso Tamburini de Souza. Falamos aí sobre o esforço conjunto do Judiciário para reduzir o tempo dos processos. Nós voltamos no próximo bloco.